Thiago Nunes, treinador do Corinthians, deu uma entrevista para a Band Esportes. E ele falou o seguinte, sem dúvida, ele fala aqui, ó, Thiago Nunes, abre aspas, treinadores importantes têm soluções importantes para as coisas que estão acontecendo no Corinthians e que eles estariam enviando currículos ao Timão. E ele também falou, sem dúvida, que há um ambiente político, a diretoria tem tentado ao máximo nos blindar e nos deixar à margem disso aí. Mas, por exemplo, quando em tempos normais a torcida do Corinthians bateu em fevereiro no portão do clube. É engraçado isso, né? É estranho. Porque perdeu a pré-Libertadores para o Guarani? Pode ser. É um catalisador isso aí. Mas a gente sabe também que tem muito interesse político. O Thiago Nunes falou que a torcida do Corinthians nunca bateu na porta lá em fevereiro para protestar. Então, Benja, na boa, a torcida do Corinthians ela vai cobrar independentemente da época, mas ele tem razão sim no quesito político. Porque, para quem não se recorda, esse ano teremos eleições no Corinthians em novembro. E o próprio Andrés, ele falou a respeito da aprovação de contas, que se não houvesse essa aprovação, ele já talvez aí anteciparia as eleições, porque ele colocaria o cargo dele de presidente do clube à disposição, porque ele não gostaria de atrapalhar a vida do Corinthians. É uma situação que agora está indefinida, né, Benja? Essa aprovação de contas ela aconteceria talvez em meados de abril, mas diante dessa pandemia toda que tomou conta aí, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, agora não existe a possibilidade de fazer essa reunião dos conselheiros para evitar essa aglomeração. Então, cara, na boa, é uma situação na qual o Thiago Nunes, ele tá, entre aspas, respaldado pelo Andrés até a página 2. Quantas situações a gente já viu também de treinadores que estavam respaldados aí pela diretoria do clube e acabaram sendo mandados embora? Inclusive o próprio Carille, no ano passado, quando existe a substituição pelo Coelho. O próprio Andrés dizendo que não mandaria o Carille embora, não mandaria o Carille embora, mas em determinado momento essa situação mudou. E com relação ao Thiago Nunes é a mesma coisa. O Thiago Nunes ele também não pode ficar só amparado realmente num argumento que ele está utilizando com relação à vida política do clube. Porque o trabalho dele tem sido ruim. De 14 jogos que ele fez até agora no Corinthians, ele só conseguiu 4 vitórias, cara. É muito pouco. Ele empatou 5 e perdeu mais 5. Então, cara, o Thiago Nunes claro, é uma situação aí que todo mundo lamenta muito o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa pandemia que assolou diversos países, enfim. Mas, esportivamente falando, essa pausa para o Corinthians foi benéfica, cara, porque dá, teoricamente, uma apaziguada nos ânimos. Coloca talvez um pouco de água numa fervura que já acontecia com relação ao trabalho dele. Mas ele tem razão em parte sim, Benja. Ele não está totalmente errado, não. Inclusive, nos bastidores, tem muitos treinadores aí consultando o Andrés Sanches, sim. Ô, Sormani, esses protestos têm cunho político? Ou é a torcida que está insatisfeita com o futebol? Ou é um pouco de cada? Acho que tem um pouquinho de cada, viu, Benja? Tem gente aí que não está satisfeita mesmo com a situação e politicamente alguém esteja querendo tirar aí dividendos dessa situação que o Corinthians se encontra. Ô, Pascoal, esses protestos contra o Thiago Nunes são políticos? É insatisfação da torcida ou um pouco de cada? Não, eu acho que é 90% político e 10% de insatisfação, Benjamin. No Corinthians é assim, o cara que vai ser treinador do Corinthians, ele sabe que ele vai chegar, ele tem que fazer um trabalho que convença os torcedores, porque você vai dizer que, o Carille caiu porque o pessoal entendeu, o Carille caiu porque a torcida do Corinthians não aguentava mais o estilo de jogo. Não aguentava mais ver o time do Corinthians jogando por uma bola. Não tinha mais paciência para ver o Corinthians daquela forma. Mudou-se. Veio um treinador novo, com uma postura diferente. Não dá para implementar isso em 12, 13 jogos, 14 jogos, no meu entendimento. Eu acho o Thiago Nunes bom treinador. Vou continuar defendê-lo. Ele tem que fazer, ele está mudando uma situação que vinha de muito tempo no Corinthians. É difícil esse tipo de modificação. A gente sabe, no São Paulo, o Diniz teve lá os seus problemas. Foi mantido do ano passado para esse ano. O trabalho já melhorou. A gente já vê o time do São Paulo organizado, já vê o time do São Paulo jogando mais, jogando melhor. O time do Corinthians tem as dificuldades. Não passou na primeira fase da Libertadores da América, eu concordo com vocês. Poderia ter feito um trabalho diferente. Mas
criticar e achar que ele tem que sair nessa hora, eu discordo plenamente. Agora, o cidadão que sai no meio de um problema tão grave, de uma pandemia, de um problema tão grave que é vivido no mundo, para levar uma faixa dizendo que vai sobrar para todo mundo, chega de jogador, chega de presidente, chega de não sei o quê, isso aí é encomendado. Isso aí não é feito por quem tem tanta disposição de sair de casa para fazer esse tipo de manifestação, Benjamin. Mas só com relação às eleições, Benja, lembrando que até agora o Mário Gobi ele não oficializou a candidatura dele, o próprio Duílio também não. Existe sim o Paulo Garcia e o Augusto, acho que Tadeu, que era um ex-conselheiro aí também, está querendo se candidatar. Porém, desde 2007, a chapa Renovação e Transparência toma... Pode ser também, pode ser, Sormani, de fato. Mas desde 2007, quando o Andrés assumiu com aquela chapa Renovação e Transparência, que o Corinthians não muda para a oposição. Dali passou o Mário Gobi, passou o Roberto Andrade, voltou o próprio Andrés. E a Renovação e Transparência ela está desde 2007 à frente do Corinthians.